E aí pessoal, beleza? Aqui é o Murilo dos Santos Vieira, cursando licenciatura em Química, e hoje eu tenho um trabalho para apresentar sobre pilhas e baterias, da disciplina de Oficina de Práticas Pedagógicas. As pilhas e as baterias são dispositivos estudados em eletroquímica, que transformam energia química em energia elétrica. Dentro desses aparelhos ocorrem reações de oxirredução, em que há transferência de elétrons, produzindo assim corrente elétrica. O processo químico de troca de elétrons, conhecido como oxirredução, é responsável pelo funcionamento e propriedades das pilhas e baterias de nosso cotidiano. No dia a dia, usamos os termos pilha e bateria indistintamente. Pilha é um dispositivo constituído unicamente de dois eletrodos e um eletrólito, arranjados de maneira a produzir energia elétrica. Bateria é um conjunto de pilhas agrupadas em série ou paralelo, dependendo da exigência por maior potencial ou corrente. Desse modo, o processo eletrolítico envolvido em uma pilha ou em uma bateria é o mesmo, e trata-se de uma troca de elétrons entre duas espécies, um agente oxidante e um agente redutor. Aí tem várias pilhas e baterias também, só uma imagem mesmo para ilustração. Tipos de pilhas. Para cada equipamento é indicado um tipo de pilha e, entre as pilhas primárias usadas atualmente, temos que as principais são pilhas secas de Leclanché ou pilhas comuns, pilhas alcalinas e pilhas de lítio dióxido de manganês. Pilhas secas de Leclanché. Essas pilhas são formadas basicamente por um envoltório de zinco separado por um papel poroso e por uma barra central de grafite envolvida por dióxido de manganês, carvão em pó e por uma pasta úmida contendo cloreto de amônio, cloreto de zinco e água. O zinco funciona como anodo, perdendo elétrons, e o grafite funciona como cátodo, conduzindo os elétrons para o dióxido de manganês. Esse tipo de pilha é indicado para equipamentos que requerem descarga leves e contínuas, como controle remoto, relógio de parede, rádio portátil e brinquedos. Aí embaixo mostra como é a reação dessas pilhas comuns. A imagem para ilustração dessa pilha é como ela é por dentro, a barra de grafite, o envoltório, tudinho, a pasta, a tampa de aço em cima. As pilhas alcalinas. Seu funcionamento se assemelha muito com o das pilhas secas de Leclanché, porém, a única diferença é que está no cloreto de amônio, que é um sal ácido. Coloca-se, ao invés desse cloreto de amônio, coloca-se uma base forte, principalmente o hidróxido de sódio ou o hidróxido de potássio. Aí embaixo como mostra como é a reação dessa pilha alcalina. As pilhas alcalinas elas são mais vantajosas do que as ácidas, no sentido de que elas têm maior durabilidade. Em geral, elas oferecem 50 a 100% mais energia que uma pilha comum, do mesmo tamanho, além de haver menos perigo de vazamentos. São indicados principalmente para aparelhos que exigem descargas rápidas e mais intensas, como os rádios, tocadores de CD e DVD, MP3 portáteis, lanternas, câmeras fotográficas digitais e etc. As pilhas de lítio e dióxido de manganês. Essas pilhas elas são leves e originam uma grande voltagem, cerca de 3,4 volts. Devido a isso, elas são muito utilizadas em equipamentos pequenos, como relógios e calculadoras. Diferentemente dos casos anteriores, o seu formato é de moeda. O anodo é o lítio, o cátodo é o dióxido de manganês e o eletrólito é uma solução salina. Aí embaixo mostra como é a reação dela. Essa imagem mostra como é a pilha de lítio. Pilhas recarregáveis. Uma pilha convencional é descartada quando sua carga acaba ou fica em nível insuficiente de energia. Com uma pilha recarregável, basta utilizar um aparelho adequado para que essa carga de energia seja reestabelecida. Com isso, a pilha pode ser utilizada novamente. As pilhas recarregáveis são capazes de receber recarga, porém não de maneira infinita. Aí a validade padrão dessas pilhas depende muito do seu tipo e do seu bom uso. O mercado oferece basicamente dois tipos de pilhas recarregáveis, as de níquel-cádmio e as de níquel-metal hidreto. Níquel-cádmio, também chamadas de níquel-cádmio, essa é o tipo de pilha recarregável que surgiu primeiro. Normalmente as pilhas de níquel-cádmio são mais baratas, porém têm menor tempo de vida útil,
além de terem menor capacidade de carga. As pilhas de níquel-cádmio são cada vez mais em desuso, pois além do efeito memória, de terem menor capacidade e menor tempo de vida útil. Esse tipo de bateria é muito poluente, já que o cádmio é um elemento químico altamente tóxico e prejudicial ao meio ambiente. Níquel metal hidreto. Também denominadas de níquel metal hidreto, as pilhas de NiMH, ou seja, níquel metal hidreto, são o tipo mais usado atualmente, pois oferecem maior capacidade, maior tempo de vida, suportam mais recargas ao se comparado com a de níquel-cádmio. Aí vai depender do fabricante. E são menos poluentes, já que não utilizam materiais pesados como cádmio. Outra vantagem desse tipo é a não existência do efeito memória. Há também um tipo de pilha chamado Li-ion, quer dizer Lithium-íon, também conhecido como Lithium-íon. Baterias que usam esse padrão são mais vantajosas, pois possuem tempo de vida útil maior e podem ter maior capacidade de carga. Porém, não são mais caras e difíceis de encontrar. Pilhas no formatos AA e AAA com essa tecnologia. Agora vamos falar sobre as baterias. Elas são conjuntos de pilhas ligados em série, ou seja, são dispositivos eletroquímicos nos quais ocorrem reações de oxirredução, produzindo uma corrente elétrica. Podem ser chamadas ainda de pilhas secundárias, baterias secundárias ou acumuladores. As baterias, assim como as pilhas, apresentam um anodo e um cátodo, ambos em contato com o eletrólito. Tipos de baterias. Atualmente, existem alguns tipos de baterias que variam de acordo com a finalidade. Bateria de chumbo e ácido. Trata-se de uma bateria que apresenta no anodo o metal chumbo e no cátodo o dióxido de chumbo, ambos imersos em uma solução aquosa com ácido sulfúrico. No anodo, o metal chumbo sofre oxidação, ou seja, perde elétrons, e interagem com ânion sulfato, formando o sal sulfato de chumbo 2. No cátodo, o dióxido de chumbo sofre redução e interagem com os íons de H+, e SO4-2 do ácido, formando água e sulfato de chumbo 2. Bateria de níquel e cádmio. Trata-se de uma bateria que apresenta no anodo, formado por uma liga metálica de ferro e o cádmio, e um cátodo formado por hidróxido de níquel 3. Esses dois eletrodos ficam imersos em uma solução com água e hidróxido de potássio, que é o eletrólito. No anodo, o cádmio presente na ligação metálica sofre oxidação, perde elétrons e interagem com os cátions do hidróxido, presentes na solução. No cátodo, o hidróxido de níquel 3, em contato com a água da solução, recebem os elétrons perdidos pelo cádmio e sofre redução, formando o hidróxido de níquel 2 hidratado e liberando ânions hidróxido. Bateria hidreto metálica e óxido de níquel. Trata-se de uma bateria com o mesmo princípio da bateria de níquel e cádmio, mas em vez de utilizar a liga de cádmio, utiliza um hidreto metálico, composto em que o hidrogênio é o elemento mais eletronegativo, acompanhado de um metal das famílias 1A ou 2A. Nessa bateria, quem oxida é o oxigênio, que interagem com os íons do hidróxido do meio e forma água, além da formação de um metal. No cátodo, a mesma reação que na bateria de níquel-cádmio. Quando todo o hidrogênio do hidreto oxida, a bateria para de gerar corrente elétrica. Porém, ao fornecer energia elétrica do meio externo, ambas as equações passam a ocorrer de forma inversa, restabelecendo os dois eletrodos. Baterias de íons de lítio.
Nas baterias de íon de lítio, temos um anodo formado pela associação de lítio e grafite, enquanto que no cátodo temos um óxido formado por lítio e cobalto. No anodo, o carbono sofre oxidação e libera íons de lítio e elétrons. No cátodo, os íons de lítio chegam juntamente com os elétrons, sendo que esses íons se incorporam ao óxido formado por lítio e cobalto, aumentando a quantidade de lítio no óxido. Quando todo o carbono oxida, a bateria para de gerar corrente elétrica. Principais utilização dos tipos de baterias. Chumbo ácida é a bateria dos carros, você vê nos veículos. Bateria de níquel-cádmio. Essas baterias podem ser utilizadas em aparelhos portáteis. Porém, a bateria de níquel-cádmio vem sendo gradativamente substituída pela bateria de hidreto metálica e óxido de níquel, pelo fato de que essa última contém componentes e resíduos menos poluentes. É o caso falado do cádmio, né, que é um componente altamente tóxico. As baterias de íon lítio têm sido utilizadas de forma específica em aparelhos smartphones e tablets, por apresentar maior durabilidade de carga, menor quantidade de substâncias utilizadas e uma menor ocorrência do efeito memória. Aí aqui as referências da onde eu tirei. E é isso aí, pessoal.